Se você ainda não viu a sabatina do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, na Globo News, prepare-se para se surpreender. O clima parecia mais uma conversa de boteco, com uma tranquilidade e paz evidente. Todo mundo estava sorrindo, e logo de início, dava para perceber que a atmosfera era bem descontraída. Afinal, Boulos é o afilhado político de Lula. Já com Pablo Marçal, a situação foi bem diferente. Desde o início, o ambiente era tenso, com todos de cara fechada. As perguntas vinham carregadas de malícia, focando no passado de Marçal e criticando suas ações. Além disso, ele foi constantemente interrompido pelos repórteres enquanto tentava responder, o que prejudicava seu raciocínio e deixava claro o tratamento desigual entre os dois candidatos. Veja. Candidato, o senhor falou bastante da atuação no Congresso do senhor. Queria falar do caso do Janones no Conselho de Ética. Em maio, o Conselho de Ética absolveu o Janones, o senhor foi o relator desse processo. Já viu o senhor falando, não foi o único voto, não foi mesmo, foram 12 votos pela absolvição do André Janones, mas o senhor foi o relator desse caso. O Janones, para quem está assistindo, só para a gente lembrar, é alvo, está sendo investigado pela suposta prática de rachadinha. Uma investigação que foi aberta, autorizada pelo Supremo, PF investigando. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor usou como principal fundamento ali, embasou o argumento do senhor, que ele está sendo investigado por um crime que teria sido cometido antes do mandato atual. Até se baseou ali num precedente, pelo que eu recuperei aqui, do então deputado Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor, se fosse no lugar do Janones, alguém da família Bolsonaro, o senhor também votaria para absolver alguém investigado pela prática de rachadinha como o senhor fez com o Janones? Sadi, nós temos que ver o contexto do Conselho de Ética. Primeiro, assim, deixar claro para quem está nos assistindo. Para mim, rachadinha é crime. Independente de ser feita pelo Janones, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Queiroz, é crime. Ponto. O que estava em jogo no Conselho de Ética? Você teve, logo antes, os deputados que participaram direta ou indiretamente da quebradeira do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, que inclusive destruiu o parlamento. Teve deputado que gravou vídeo apoiando. Sabe por que a mesa diretora da Câmara sequer enviou o processo deles para o Conselho de Ética? Não chegou sequer a ter admissibilidade, relator, nada disso, porque aconteceu 20 dias antes da posse da atual legislatura. Este foi o argumento. Então, você não pode ter dois pesos, duas medidas. Mas não foi só isso. Em certo momento, Boulos fica irritado e não consegue responder abertamente ao questionamento. Você não pode permitir... Mas o senhor votaria para absolver alguém da família Bolsonaro com esse argumento? Você precisa ter o contexto, Sadi. Não, mas o contexto eu acho que está claro. Não, o contexto é que talvez não esteja claro para quem está nos assistindo, então, qual foi o contexto do meu relatório e do meu voto. Aí, o Janones está sendo investigado, que seja. Se a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça concluir que ele é culpado, que pague. Aliás, é bom lembrar que o partido do Janones nem me apoia o Ricardo Nunes aqui em São Paulo. É bom lembrar que o deputado do partido do Ricardo Nunes, que está me acusando do MDB, votou pelo relatório comigo. Eu fui procurar, só um minuto, Dani, eu fui procurar até fiquei lembrando do caso do Flávio Bolsonaro, para tentar trazer também para o assinante alguns casos, né? Você falou 2 pesos, 2 medidas lá no Senado, tem o caso tem o senador Flávio Bolsonaro, que também foi alvo, está no centro de um outro caso que ficou conhecido de forma nacional, caso das rachadinhas envolvendo o Queiroz. O senhor já falou muito disso também, já defendeu, inclusive, já defendeu até prisão para Bolsonaro por causa de rachadinha. No caso do Flávio Bolsonaro, uma representação dos partidos do senhor do PSOL, junto com o PT, à época, trazendo exatamente esse pedido para cassar o mandato do Flávio lá no Conselho de Ética, argumentando que mesmo a vida pregressa, estou lendo aqui, tá, que eu recuperei, a vida pregressa de um senador, por óbvio, é essencial aos interesses públicos e republicanos e merece ser analisado pelo corpo legislativo. Só que a advocacia do Senado argumentou exatamente isso que o senhor argumentou para absolver o Janones. Não vale se for um caso anterior ao mandato. E aí, para manter o caso do Flávio Bolsonaro lá no Conselho de Ética, que não foi julgado, mas pode ser que seja, eles tiveram que achar, os partidos que entraram com a representação, outros fatos. Por exemplo, ligar algo do Flávio ao mandato atual. Por exemplo, abrir em paralelo. Só para dar um exemplo. Então, fiquei pensando nisso. Se fosse alguém da família Bolsonaro, como o deputado federal Guilherme Boulos votaria? Vamos lá, Sadi. Eu concordo que um deputado deva ser julgado, mesmo por algo que aconteceu antes do mandato. Pela vida pública. Essa é a minha posição. O meu partido, inclusive, entrou com várias ações contra os deputados do 8 de janeiro, que foi antes do mandato. A ação foi do PSOL. Entrou com ações em outros casos. Agora, como relator, eu não podia permitir 2 pesos e 2 medidas e que os bolsonaristas usassem isso como um troféu, usando o critério pelo qual eles foram sequer julgados no 8 de janeiro. Desculpa, candidato, o senhor teve a oportunidade de expressar o seu entendimento a respeito da aplicação da ética, da moralidade na administração pública, como relator. Poucos poderiam ter uma oportunidade maior de mostrar desprendimento ideológico, desprendimento político e apego às próprias convicções, como o senhor teve nesse caso. Se o senhor acha que deveria ser preso, porque o senhor acha que ele tem direito à cadeira na Câmara dos Deputados? Eu digo que eu acho que ele deveria ser preso
Se ele for, se comprovar que ele é culpado, eu não defendo prisão sumária para ninguém. Perfeito, mas o senhor entende que com que se tem as gravações dos funcionários dizendo que havia devolução, porque é isso, são os servidores, trabalhavam com ele e foram gravados dizendo que tinham de devolver dinheiro. Não muda em nada do exemplo que a Sadi trouxe, aliás, né, existe uma gradação, porque ali você tinha ainda braço com milícia, mas eu não vou falar dos Bolsonaro. Os Bolsonaro foram escrutinados por 4 anos. Era a oportunidade de mostrar que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E o senhor optou por não bater. Dani, não é verdade. Veja, você acompanha a política em Brasília e você sabe como que se dão as coisas dentro de uma comissão da Câmara ou do Conselho de Ética. Ali, visivelmente, aquela construção foi uma representação do PL. Todos os deputados bolsonaristas fizeram daquilo um verdadeiro troféu, utilizando um critério diferente do critério que eles se beneficiaram poucos meses antes. Era uma questão de não deixar prevalecer 2 pesos e 2 medidas. Mas onde, por exemplo, evidentemente, teve o caso... não era um julgamento puro, moral, era um julgamento político. E ali você tinha um peso que foi utilizado para não punir deputados de um determinado campo político, no caso a extrema-direita, e você queria que utilizasse um outro peso para punir um de outro campo. Não é razoável isso, Dani. Não é razoável. Eu tenho um recado para você que é apoiador de Pablo Marçal. Saiba que agora você pode ganhar dinheiro enquanto apoia a sua campanha. Preste atenção nisso. Marçal destaca a oportunidade para quem busca uma renda extra. Ele propõe que, ao editar e compartilhar cortes de seus vídeos, você pode ganhar entre 2 a 10 mil reais por mês. Uns 300 alunos meus que estão ficando ricos sem colocar a imagem deles, só para mim. Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu tô fazendo, lança esse corte, e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, rapidinho minha equipe vai te chamar para fazer uma vídeo que tá esforçando tem 2 anos e não consegue bater 200 mil seguidores. Se você usar minha imagem, abrir no Instagram novo, você vai colocar 500 mil seguidores até no final do ano. Eu não sei explicar por que a vida é injusta desse tanto. Sabe qual que é a injustiça? Você não saber disso. Então você pode criar negócios, e esses negócios vão te dar relevância, você fica dono dessa página, aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página, porque você tem Essa estratégia não só potencialmente impulsiona sua campanha, mas também oferece uma oportunidade financeira atraente para seus seguidores. Interessado? Acesse o link fixado nos comentários deste vídeo e descubra como participar.